Vem Espírito de Deus, fazer a grande conversão. Vem Espírito de Deus, pela poderosa intercessão do nosso Senhor. Liberta e restaura os corações, derrama efusão em todos nós, envolva-nos em tuas grandes asas, aquece-nos e queima com teu fogo. Vem Espírito Santo, vem, Espírito Santo vem, desfaz toda a impureza. Vem Espírito Santo, vem, derrama teus santos dons. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, desfaz toda a impureza. Vem Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, derrama teus santos dons. Vem Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, desfaz toda a impureza. Vem Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, derrama teus santos dons. Irmãos e irmãs, bom dia. Celebramos com alegria o mistério da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, no princípio da Igreja nascente, e peçamos que desça também abundantemente sobre a Igreja. Animados pelo Espírito de Deus, celebremos jubilosamente a solenidade de Pentecostes. Cantemos. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Liberta-nos de toda opressão, batiza-nos com óleo da unção. Inflama os carismas com fervor, para que possamos transbordar amor. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes,
dar amor. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Louvamos-te, Senhor, bendizemos-te, Senhor, adoramos-te, Senhor. Nos voltamos para ti, Senhor, em oração e louvor. Recebe, Senhor, recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração. Tu és digno, Senhor, de receber de nós e de toda a humanidade, Senhor, o devido louvor. Porque nós sabemos, Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para o louvor, ao mesmo tempo ele se abre para receber a tua graça, para receber a tua bênção. E nós pedimos agora, Senhor, a graça maior, a bênção maior, o Espírito Santo. Sim, Jesus nosso Senhor, derrama sobre nós, em cada um de nós, sobre todos nós, derrama o Espírito Santo, que sejamos possuídos pelo Espírito. Sim, que o teu Espírito Santo tome conta de todo o nosso ser, tudo povoado pelo Espírito Santo, tudo fecundado em nós pelo Espírito Santo. Glória a ti, Senhor, louvor a ti, Senhor. Recebe, Senhor, com o nosso louvor e com a nossa adoração, a nossa ação de graça, Senhor, porque percebemos a obra que fazes em mim, que fazes em nós, que fazes no mundo, que fazes na humanidade. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia a você que aqui se encontra, que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a esta celebração da Santa Missa em seu lar. A Igreja Vétero-Católica Missionária se veste de alegria para celebrar e implorar a vinda do Espírito Santo e renovar a face da terra. É com muita alegria que celebramos a solenidade de Pentecostes. O Espírito do Senhor desceu sobre nós e nos congregou na mesma fé e numa só família. O universo todo se renova com a presença do Espírito Criador e Unificador, pelo qual fomos um único corpo em Cristo. Depois de uma caminhada de 50 dias, celebrando a Páscoa do Senhor, nos reunimos para celebrar a plenitude da Páscoa, o dom do Espírito Santo. Hoje, celebramos a solenidade de Pentecostes. A nossa vida se enche de alegria pascal, pois estes mistérios celebrados são levados à plenitude com a vinda do Espírito Santo sobre a comunidade, sobre nossa diocese reunida, numa só fé. O defensor prometido por Jesus faz a igreja nascer e dar a todos o conhecimento do verdadeiro Deus, que reúne a todos os povos divididos pela antiga separação. Na diversidade de línguas e raças, de credos e tradições, o povo agora entende uma só fé, pois é o Espírito que nos une a todos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu navegarei no oceano do Espírito e me alegrarei no Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e me alegrarei no Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus de minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus de minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. De coração arrependido, peçamos perdão por tudo aquilo que causa desunião em nossa vivência de fé, cantando. Senhor Deus vivo, luz que rompe a escuridão, sol da justiça irradia a salvação, ilumina minha alma, envolve-me com teu perdão. Deus de amor, vem curar o meu coração. Senhor Deus vivo, luz que rompe a escuridão, sol da justiça irradia a salvação, ilumina minha alma, envolve-me com teu perdão. Deus de amor, vem curar o meu coração. Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade, piedade de nós. Cristo tem de piedade, Cristo tem de piedade, piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus Pai, porque em Jesus nos enviou o Espírito Santo para enriquecer a igreja. Em nossa vida, cantemos o nosso hino de louvor. Nós nos louvamos, bendizemos, adoramos, Vos glorificamos e damos graças por vossa imensa glória.
Meus irmãos e minhas irmãs, a missa do dia de Pentecoste convida os fiéis a pedirem a graça do Espírito Santo para serem iluminados, fortalecidos e enviados para anunciar a boa nova de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus do universo, que no mistério do Pentecoste santificais a igreja dispersa entre todos os povos e nações. Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da congregação e da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo, dom de Deus a todos os crentes. O Espírito da vida renova, transforma, constrói a comunidade e faz nascer o homem novo. Ouçamos confiantes a palavra de Deus. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos.
a cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito de Deus, enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, a solenidade de Pentecoste é a conclusão do tempo pascal, uma vez que o Espírito Santo é um dom de Deus e também o fruto mais maduro da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso, oremos com o salmista: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Pois ele dá vida, renova, transforma e constrói a comunidade. O Espírito faz nascer o homem novo. A leitura dos Atos dos Apóstolos recorda esse dia em que se constitui a nova comunidade do povo de Deus, que faz sua experiência em plenitude. Na antiga Babel, o pecado gerou a divisão, a separação e a não compreensão entre as pessoas, pois no fundo desejavam ser como deuses. Agora, em Pentecoste, na plenitude do evento salvífico, Jesus cumpre com sua promessa e envia sobre os apóstolos reunidos em Jerusalém aquele que será o Paráclito, o defensor, o nosso advogado, o Espírito Santo. Ele torna os apóstolos capazes de superar o egoísmo, a divisão, o racismo, o preconceito e a marginalização. E aí ainda o dom de perdoar pecados. A carta de São Paulo dos Coríntios nos mostra que o Espírito é fonte de onde brota a vida da comunidade. Ele compara a comunidade a um corpo com muitos membros. Apesar da diversidade de membros e de funções, o corpo é um só, tendo em vista que cada pessoa é um dom do Espírito para formar a comunidade. Esses dons não podem ser usados para benefício pessoal. Devem ser postos a serviço de todos. Usemos nossos dons para o bem da comunidade e não atrapalhemos a ação do Espírito Santo, que nos quer comunicar a vida em abundância.
No Evangelho, o Pentecostes acontece no mesmo dia da ressurreição. A comunidade estava fechada, insegura, com medo dos judeus. Necessitava fazer a experiência do Espírito. Para João, esta comunidade passa a ser uma nova comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. E nossas comunidades estão abertas à nova criação do Espírito, ou vivem com medo e de portas fechadas também, como naquela época de Jesus. O medo, a desconfiança, a falta de esperança prendem aqueles que querem seguir a Jesus e a viver seu projeto de amor. Jesus veio para salvar o mundo e não para condenar as pessoas. É pelo Espírito Santo que os nossos pecados são perdoados e nossa vida ganha um novo rumo. O que pode ser mais importante aos homens do que servir plenamente a Deus? Depois desta experiência com o Espírito, os discípulos estão preparados para assumir a sua missão no mundo. Por isso, não podemos ignorar a ação do Paráclito em nossa vida. É preciso recorrer constantemente ao Espírito, pedindo sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade e o temor de Deus. Com seus 7 dons, fortalece a vida do cristão e o lança sempre mais para a missão. Ele é o consolo, o descanso, a saúde do doente, o que acalenta os corações e a esperança para os desesperançados. Nascendo para a vida no Espírito e renascendo para o projeto de Deus, procuremos falar a linguagem do Espírito para o mundo de hoje, a fim de não sermos comunidade de Babel, mas uma comunidade de Pentecostes. São Paulo fala-nos da unidade da igreja a partir da imagem de um corpo, na qual cada um dos membros contribui para o bem de todos, desempenhando distintas funções. Na igreja, a unidade do corpo é obtida pelo dom do Espírito Divino, que recebemos no batismo. A diversidade de carismas existente nos seus membros é a manifestação sempre atual dos dons do mesmo Espírito Santo, derramado em nossos corações. O Espírito Santo, com o dom das línguas, permitiu aos judeus e aos homens presentes em Jerusalém, oriundos de todas as ações que existem debaixo dos céus, conforme a primeira leitura, a compreensão maravilhosa da pregação apostólica. O Espírito Santo unifica os homens dos mais diversos povos. Esta é a obra fundamental do Espírito Divino: congregar na unidade, fazer de povos e homens diferentes um só povo, o povo de Deus, a igreja, e assim, todos nós formamos um só corpo, judeus e gregos, evangélicos e católicos, batizados num só Espírito, constituímos um só corpo, afirma São Paulo na segunda leitura. Apesar da diversidade de carismas dentro da igreja, o Espírito Santo gera comunhão. Deste modo, a diversidade dos dons recebidos por cada um constrói a unidade da grande família de Deus, dispersa por toda a terra. Porque perante Deus somos todos irmãos de Cristo, perante o Pai Celestial. Hoje, podemos pedir ao Espírito Santo que manifeste definitivamente na nossa unidade, tão desejada pelo próprio Senhor. Haja um só rebanho e um só pastor. Ou, segundo as palavras de São Paulo, rezemos para que sejamos todos um só corpo, nós que fomos batizados em Cristo e ungidos com o seu Espírito Santo. Amém? Amém. Fiquemos em pé e unidos como uma só família, professemos a nossa fé, uma vez dada aos santos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e em seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, o Espírito Santo invadiu o mundo. Ele continua presente hoje para que a renovação do mundo seja uma realidade. O Senhor nos envia seu Espírito para que nós não estejamos sós. Digamos a cada prece: Senhor, escutai a nossa prece. Vamos repetir? Escutai-nos, ó Senhor. Por toda a Igreja Vétero-Católica Missionária, para que, inspirada sempre pela ação do Espírito Santo, continue a ser luz para os povos de todo o mundo. Rezemos ao Senhor. Escutai-nos, ó Senhor. Para que o Espírito Santo dê força aos desanimados, aos que vivem sem esperança de coragem, aos tristes de alegria e aos doentes a cura necessária. Rezemos ao Senhor. Escutai-nos, ó Senhor. Para que o coração dos jovens se encha de força na luta contra os vícios e pela ação do Espírito Santo sejam criadores de uma nova sociedade. Rezemos ao Senhor. Escutai-nos, ó Senhor. Por todos os que têm sido crismados, para que sejam fiéis ao dom do Espírito Santo e assumam responsavelmente a sua fé. Rezemos ao Senhor. Escutai-nos, ó Senhor. Pela nossa diocese, por Dom Neilo Machado, que comemora hoje mais um aniversário, que continue sendo canal de graça de Deus, anunciando o reino de amor e paz com muita saúde e disposição. Rezemos ao Senhor. Escutai-nos, ó Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas orações, para que o vosso Espírito fortaleça os corações dos vossos fiéis, e o mundo se liberte de todo medo e perturbação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e vive conosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria ofertemos a Deus nossas vidas e os nossos corações, junto às nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos nosso hino de ofertório. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou.
lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. E viva o amor, e viva o nosso amor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, razoável e salutar dar-vos graça em todo tempo e lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, que subiu aos céus, onde está sentado à vossa direita. Derrama hoje sobre os filhos a alegria e exulta o contentamento por toda a terra, enquanto as forças celestes e as potências angelicais cantem sem cessar um hino à vossa glória. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam vossa glória. O céu e a terra proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor, que abençoe essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferta, ó Senhor. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unida num só corpo e governado por toda a terra. Nós os oferecemos também pelo vosso servo, o Patriarca Arcebispo José Fernando, a mim, Bispo diocesano de Minas Gerais, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem convosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas, a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, e São José, esposo, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e todos os vossos santos,
por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja aqui estamos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos e, erguendo os olhos ao céu para ti, ó Deus, seu Pai onipotente, dando-te graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele, todos, isto é o meu corpo. De igual modo, depois de haver ceado, tomando também este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente dando-te graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, todos, pois este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos para a remissão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isto, fazei-o em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, que se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de toda graça e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, São Francisco de Assis, Nossa Senhora das Dores, Rainha dos Apóstolos e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Cristo Salvador nos ensinou,
nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz de Cristo, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, nós vos pedimos a paz, nós vos pedimos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais, que nos assiste pela TV Jornal da Cidade, faça a sua comunhão espiritualmente. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz,
vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho. Oremos, infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com os sacramentos pascais, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a missa do dia de Pentecoste, ou solenidade de Pentecoste, é uma celebração da Igreja Católica que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sua mãe Maria, os outros seguidores, após a ressurreição de Jesus. É uma das datas mais importantes do calendário litúrgico, juntamente com a Páscoa e o Natal, e marca o início da Igreja. O dia de Pentecoste é uma oportunidade para refletir a importância do Espírito Santo na vida dos cristãos e para renovar a fé e o compromisso com a missão da Igreja, que deve levar os fiéis a viver o Evangelho com alegria e coragem, testemunhando a fé em Jesus Cristo no mundo. Nessa celebração, renovamos em nós a força do Espírito Santo recebida no dia do batismo. Jesus tinha prometido: recebereis uma força, a do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Irmãos e irmãs, na noite na qual se deu a vida, o alegre tempo pascal,
No momento de acender o círio, nós aclamamos a Cristo, nossa luz. E a luz de Cristo, a luz do círio pascal, nos acompanhou nesses 50 dias e contribuiu para nos fazer recordar a grande realidade do mistério pascal. Hoje, no dia de Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado também porque, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado e cheios do fogo dos dons do Espírito Santo, agora devemos ser luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo, em meio aos irmãos, para guiá-los no êxito em direção ao céu, a terra prometida, definitiva. Veremos agora, no desenrolar do ano litúrgico, resplandecer a luz do Cristo pascal, sobretudo em dois momentos importantes do caminhar da igreja. Na primeira Páscoa, que viveram os seus filhos com a recepção do batismo, e por ocasião da última Páscoa, quando com sua morte ingressarão na verdadeira vida. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sol, diz da justiça, raio bendito, primeiro fonte de luz e ardentemente desejado, acima de tudo e de todos, poderoso, indiscutível, inefável, alegria do bem, visão da esperança satisfeita, louvado e celeste, Cristo, Criador, Rei da glória, certeza da vida, preenche os vazios da nossa voz com a tua palavra onipotente, oferecendo-a como súplica agradável ao teu Pai Altíssimo. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Esplendor da glória do Pai, que difunde a claridade da verdadeira luz, raio da luz, fonte de todo esplendor. Tu, dia que ilumina o dia, tu, verdadeiro sol, penetra com a tua luz constante, infunde em nossos sentidos a chama do teu Espírito. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Vós sois a lâmpada da casa paterna que ilumina com luz ardente. Sois o sol da justiça, o dia, que jamais escurece, a luminosa estrela do amanhã. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Sois do mundo o verdadeiro doador da luz, mais luminoso que o sol pleno. Toda luz é dia, ilumina os profundos sentimentos do nosso coração. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Defesa dos meus dias, ilumina, Senhor, o meu caminho, pois sois a esperança na longa noite, a chama viva da minha vida, ó Deus, minha luz. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovar. Dignai-te, ó Cristo, nosso duelíssimo Salvador, de acender as nossas lâmpadas da fé, que em teu templo eles refugiam constantemente, alimentadas por ti, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Faz que vejamos e contemplemos, desejemos somente a ti, que só a ti amemos, sempre no fervente aguardo de ti, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, os apóstolos não se afastaram de Jerusalém e o esperaram, reunidos no mesmo lugar, o cenáculo, a vinda do Espírito prometido. Reunidos com Maria, mãe de Jesus, os apóstolos perseveraram unidos em oração, esperando o cumprimento da promessa.
aceitam a missão e o convite para servirem e darem testemunhos do Evangelho, da palavra a todas as criaturas. Diz no São Lucas que, no dia de Pentecoste, o Espírito desceu sobre eles sob a forma de línguas de fogo e como um vento impetuoso que encheu toda a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram imediatamente a ser testemunhas, começaram a falar outras línguas que cada um ouvia e percebia na própria língua materna, no próprio idioma. Ninguém mais conseguiu se calar e nem eles se calaram. A fé, a vontade de servir, falou mais alto em seus corações. Ninguém desistiu para fazer uma outra história. Nem as dificuldades, nem as ameaças, nem os amores, nem o perigo de morte, nada foi mais forte do que o amor na palavra de Deus, do que o convite de Deus. Nós não podemos calar o que vimos e ouvimos. Os discursos de Pedro, Atos 2, 14, 3, 12, de Estevão, Atos 7, de Paulo, Atos 17, 22, e de tantos outros ao longo dos tempos, comprovam o desejo ardente de se testemunhar a boa nova de Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu por todos, por você, por mim, para que todos se salvem. Felizes os que ouvem a sua voz e as colocam em prática. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém pode esse vento passando, ninguém vê ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois amor é comunicação. E é preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração. Cresce a Igreja onde todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos O Espírito Santo no qual fomos batizados capacita-nos para falar a linguagem compreensível a todos. O amor que devemos ter pelo próximo é universal. Ele nos reúne e nos envia para que sejamos portadores da paz e do perdão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, ó Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele fogo descido de um modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma fé reuniu todas as línguas,
vos faça perseverar na mesma fé, passando a esperança à realidade. Amém. A bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Ide na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor. Meus irmãos, minhas irmãs, quero desejar a todos um bom domingo, que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre vocês. Até o próximo domingo, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. A todos, o nosso muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser. E no Espírito descer, os corações vim de inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descer